A história da Arca da Aliança, um dos objetos mais misteriosos e sagrados do povo judeu, ainda desperta curiosidade e debates. O que aconteceu com ela? Onde estaria hoje? Para muitos estudiosos, a arca rivaliza com o Santo Graal cristal em importância como relíquia perdida. No entanto, enquanto o cálice usado por Jesus na última ceia desapareceu séculos depois, a arca já estava desaparecida há muito mais tempo, cerca de 450 anos antes. De acordo com o livro do Êxodo, Moisés recebeu de Deus orientações extremamente detalhadas para construir a arca. Durante os 40 dias em que permaneceu no Monte Sinai, ele anotou cada especificação, desde as medidas exatas até o tipo de madeira a ser utilizada. A caixa sagrada deveria ser feita de acácia, com dimensões precisas de aproximadamente 1,31 metro de comprimento por 79 centímetros de largura e altura. Toda a estrutura seria revestida de ouro puro, incluindo uma moldura ao redor e uma tampa ornamentada com 2 querubins, também dourados, cujas asas se estendiam sobre ela. Mas Deus não pensou apenas na construção da arca. Ele também se preocupou com o transporte do objeto, que abrigaria as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Segundo a tradição, o primeiro conjunto de tábuas foi escrito diretamente por Deus, mas Moisés as quebrou ao ver os israelitas adorando um bezerro de ouro. O segundo conjunto foi esculpido pelo próprio Moisés e, em seguida, reescrito por Deus. As tábuas, de acordo com algumas interpretações, poderiam ser feitas de safira ou de uma pedra azulada, simbolizando seu ponto para facilitar o transporte. A arca foi projetada com 4 argolas de ouro, uma em cada canto, por onde passariam varas de acácia revestidas de ouro. Assim, 4 homens poderiam carregá-la com segurança durante a longa jornada pelo deserto. Além disso, Moisés recebeu instruções divinas para construir o tabernáculo, uma espécie de santuário móvel onde a arca seria guardada. 2 artesãos, Bezalel e Aholiabe, foram escolhidos para essa tarefa. Bezalel, conhecido por sua habilidade em trabalhar madeira e metais, liderou a construção, enquanto Aholiabe atuou como seu assistente. Deus, segundo o relato bíblico, concedeu a Bezalel sabedoria e talento para criar não apenas a arca e o tabernáculo, mas também as vestes sacerdotais e os utensílios usados nos rituais religiosos. Durante 40 anos, a arca acompanhou os israelitas em sua travessia pelo deserto. Em cada acampamento, ela era colocada em um espaço especial dentro do tabernáculo. Um dos momentos mais marcantes dessa jornada ocorreu quando o povo chegou às margens do rio Jordão. Liderados por Josué, os israelitas atravessaram o rio com a arca à frente. Assim que os pés dos sacerdotes que a carregavam tocaram a água, o rio se abriu, permitindo a passagem do povo. Em memória desse evento, 12 pedras foram retiradas do leito do rio no local onde os sacerdotes haviam parado. Outro episódio famoso envolvendo a arca foi a queda das muralhas de Jericó. Segundo o livro de Josué, os israelitas marcharam ao redor da cidade durante 6 dias, com a arca à frente e 7 sacerdotes tocando trombetas feitas de chifres de carneiro. No 7º dia, após darem 7 voltas e os sacerdotes tocarem as trombetas, as muralhas desabaram. Jericó foi conquistada e toda a população foi exterminada, exceto Raabe, uma mulher que havia ajudado os espiões israelitas antes da batalha. Vale ressaltar que muitos historiadores questionam a veracidade desse relato, considerando mais simbólico do que factual. Após a conquista de Canaã, a arca teve uma trajetória movimentada. Josué reuniu o povo entre os montes Ebal e Gerizim para ler a lei diante da arca. Mais tarde, ela foi levada para Betel e, em seguida, para Silo, uma cidade a cerca de 16 quilômetros de Betel e 31 de Jerusalém. Ali, ficou sob os cuidados de Eli, um sacerdote que também criou o profeta Samuel. No entanto, a paz não durou muito. Em uma batalha contra os filisteus em Ebenezer, os israelitas levaram a arca para o campo de batalha na esperança de garantir a vitória, mas foram derrotados. Os filhos de Eli, Ofni e Fineias morreram no combate e a arca foi capturada pelos filisteus. Esse foi o primeiro momento em que o objeto sagrado saiu das mãos dos israelitas desde sua construção no tempo de Moisés. Um mensageiro, com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça, correu a Silo para dar a notícia da derrota e da perda da arca. Nuvem da glória do Senhor encheu o recinto sagrado, a ponto de os sacerdotes não conseguirem permanecer ali para realizar seus ofícios. Era um sinal visível da presença divina, uma manifestação que lembrava o momento em que a mesma nuvem havia descido sobre o tabernáculo no deserto, no tempo de Moisés. Dentro do Santo dos Santos, o Arca da Aliança repousava sobre uma base de pedra ladeada pelos querubins de ouro cujas asas se estendiam sobre ela, formando um dossel protetor. Sobre a tampa do propiciatório, entre os 2 querubins, era o lugar onde Deus prometera
poder encontrar-se com seu povo, um espaço de comunicação entre o céu e a terra. O ritual de consagração do templo foi marcado por sacrifícios abundantes e cânticos de louvor entoados pelos levitas. Salomão, diante de todo o povo reunido, ergueu as mãos em oração, reconhecendo que nenhum templo feito por mãos humanas poderia conter a grandeza de Deus, mas que aquele lugar seria um ponto de encontro para as súplicas de Israel. Ele pediu que o Senhor ouvisse as preces feitas ali, perdoasse os pecados do povo e restaurasse sua aliança com eles. Quando terminou sua oração, fogo desceu do céu e consumiu os holocaustos e sacrifícios, confirmando a aceitação divina daquele espaço sagrado. Por séculos, o arca permaneceu no Santo dos Santos, guardada como símbolo máximo da presença de Deus entre seu povo. No entanto, com o passar do tempo, o reino de Israel se dividiu e a fidelidade do povo oscilou entre a adoração ao Senhor e a idolatria. Durante o reinado de Salomão, apesar de sua sabedoria, o coração do rei se desviou após sua velhice, permitindo que suas muitas esposas estrangeiras introduzissem cultos a deuses pagãos. Esse afastamento espiritual abriu caminho para a decadência moral e política que se seguiria. Anos mais tarde, durante o reinado de Roboal, filho de Salomão, o reino se dividiu em dois: o reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, Juda, onde ficava Jerusalém e o templo. O arca permaneceu em Juda, mas sua importância foi gradualmente ofuscada pelas práticas religiosas corruptas que se instalaram. Eis como Acás e Manasses chegaram a profanar o templo, introduzindo altares a deuses estrangeiros e até mesmo sacrificando seus próprios filhos no fogo, em clara violação da aliança com Deus. Foi somente no reinado de Josias, um dos últimos reis justos de Juda, que uma grande reforma religiosa foi realizada. Durante reparos no templo, o sumo sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei, provavelmente o Deuteronômio, que havia sido perdido ou negligenciado. Ao ouvir seu conteúdo, Josias rasgou suas vestes em arrependimento e ordenou que todo o povo retornasse à obediência aos mandamentos de Deus. Ele purificou o templo, removeu os ídolos e restaurou a celebração da Páscoa, centralizando novamente a adoração em Jerusalém. No entanto, mesmo essas reformas não foram suficientes para reverter o juízo divino que já havia sido decretado sobre Juda por causa dos séculos de infidelidade. Pouco tempo depois, o Império Babilônico, sob o comando de Nabucodonosor, invadiu Juda. Em 597 AC, Jerusalém foi sitiada pela primeira vez e o templo foi saqueado, embora o arca não tenha sido mencionada entre os objetos levados. Uma segunda invasão, em 586 AC, resultou na destruição completa da cidade e do templo. As muralhas foram derrubadas, os tesouros do templo foram levados para a Babilônia e o povo foi levado ao exílio. A partir desse momento, o destino do Arca da Aliança se torna um dos maiores mistérios da história bíblica. Os relatos históricos e bíblicos divergem sobre o que teria acontecido com ela. Alguns textos apócrifos, como o segundo livro dos Macabeus, sugerem que o profeta Jeremias a escondeu em uma caverna no Monte Nebo antes da destruição de Jerusalém, para protegê-la dos babilônios. Outros acreditam que ela foi levada para a Babilônia junto com os demais tesouros do templo, embora não haja registros que confirmem isso. Há ainda teorias que apontam para sua transferência secreta para a Etiópia, onde seria guardada na igreja de Santa Maria de Sial, em Aksum, uma tradição mantida pela Igreja Ortodoxa Etíope. O que se sabe com certeza e que, após a destruição do primeiro templo, o arca nunca mais foi mencionada nos textos bíblicos canônicos. Quando o segundo templo foi construído, décadas depois, sob a liderança de Zorobabel e, mais tarde, ampliado por Herodes, o Santo dos Santos permaneceu vazio. Os judeus passaram a crer que a presença de Deus não mais habitava entre eles, de forma tangível como nos tempos antigos, mas que sua glória estava agora no cumprimento de sua palavra e na fidelidade de seu povo. Mesmo assim, a ausência do arca não diminuiu sua importância simbólica. Ela continuou a ser lembrada como sinal da aliança entre Deus e Israel, um lembrete de que a verdadeira adoração não depende de objetos sagrados, mas de um coração disposto a obedecer. Nos séculos seguintes, a esperança messiânica se fortaleceu entre os judeus, que aguardavam a restauração de todas as coisas, incluindo a volta da glória divina que um dia repousara sobre o propiciatório. Até hoje, o Arca da Aliança permanece como um símbolo poderoso da presença de Deus, um mistério que transcende o tempo e desafia a compreensão humana reunir-se novamente seu povo. Essa passagem sugere que o profeta Jeremias, agindo sob orientação divina, ocultou a arca em um local secreto, possivelmente nas proximidades do Monte Nebo, onde ele mesmo viria a falecer. A tradição judaica posterior, registrada em escritos como o segundo livro dos Macabeus, reforça essa ideia, descrevendo como Jeremias teria escondido não apenas a arca,
mas também o altar de incenso e outros objetos sagrados, selando a entrada da caverna com uma pedra. O texto deixa claro que o paradeiro da arca deveria permanecer desconhecido até que Deus decidisse revelá-lo, um mistério que se estenderia por séculos. Ao longo da história, diversas tradições e lendas surgiram em torno do destino da arca. Uma das mais persistentes é a que afirma que ela teria sido levada para a Etiópia, onde seria guardada na cidade de Aksum, na igreja de Santa Maria de Sial. Segundo a tradição etíope, registrada no Quebra-Nagaste A Glória dos Reis, um texto do século XIV, a arca foi trazida para a Etiópia pelo filho do rei Salomão e da rainha de Saba, Menelik. Essa narrativa, embora não tenha comprovação histórica e profundamente enraizada na cultura e na identidade religiosa do país, onde a arca é considerada um símbolo nacional e um objeto de veneração. Outras teorias sugerem que a arca poderia ter sido escondida em locais como o Monte do Templo, em Jerusalém, ou até mesmo levada para a Babilônia, como parte do saque realizado por Nabucodonosor. Alguns estudiosos apontam para pistas em textos antigos, como o Talmud, que mencionam a possibilidade de a arca ter sido enterrada sob o próprio templo, em camaras secretas construídas para protegê-la. No entanto, escaracóis arqueológicas na região nunca conseguiram confirmar essas hipóteses, deixando o mistério ainda mais intrigante. Para os cristãos, a ausência física da arca não diminui sua importância simbólica. Como mencionado anteriormente, o Novo Testamento a apresenta como um tipo de Cristo e de sua igreja, enquanto a tradição católica associa a Virgem Maria, vista como um novo tabernáculo da presença divina. Essa interpretação espiritual permite que a arca transcenda sua materialidade, tornando-se um símbolo da aliança eterna entre Deus e a humanidade. Mesmo que seu paradeiro permaneça desconhecido, sua mensagem continua viva. A verdadeira santidade não está nos objetos, mas na relação de fidelidade e amor entre o Criador e suas criaturas. No Isa, a referência corânica ao cofre que traria segurança ao povo de Israel e frequentemente interpretada como uma alusão à Arca da Aliança. Embora o Alcorão não a mencione explicitamente, a descrição de um objeto sagrado carregado pelos anjos e contendo relíquias das famílias de Moisés e Arão sugere uma conexão com a tradição judaico-cristã. Essa menção reforça a ideia de que a arca, independentemente de sua localização, é um símbolo universal da presença e da proteção divina, reconhecido por diferentes tradições religiosas. Até hoje, a busca pela Arca da Aliança fascina historiadores, arqueólogos e teólogos. Expedições já foram realizadas em locais como Monte Nebo, a Etiópia e até mesmo em túneis sob Jerusalém, mas nenhuma delas conseguiu apresentar provas conclusivas. O mistério persiste, alimentando especulações e teorias que vão desde o ocultamento deliberado até a possibilidade de que a arca tenha sido destruída ou levada para um lugar inacessível. Contudo, mais do que um artefato perdido, a arca representa a promessa de que Deus nunca abandona seu povo, mesmo quando os sinais de sua presença parecem desaparecer. Ela é, acima de tudo, um convite à fé, não naquilo que os olhos podem ver, mas naquilo que o coração é capaz de querer reunir seu povo e restaurar sobre eles a sua misericórdia. Uma das tradições mais fascinantes surge da Etiópia, onde o Quebra-Nagaste, um épico nacional escrito há pelo menos 7 séculos, e considerado uma fonte historicamente confiável pela Igreja Ortodoxa Etíope. Segundo esse relato, Menelik, o primeiro imperador da dinastia salomônica e suposto filho do rei Salomão com a rainha de Saba, teria levado a verdadeira Arca da Aliança para seu reino, deixando no Templo de Jerusalém uma réplica. A narrativa sugere que, desde então, o artefato sagrado repousaria em solo etíope, protegido por uma linhagem de guardiões dedicados. Outra versão, registrada no final do século XII por Abu al-Makarim, um sacerdote copta ortodoxo de Alexandria, afirma que os cristãos da Núbia também teriam possuído a arca. Segundo ele, o objeto era exibido em 4 festividades anuais: a Grande Natividade, o Glorioso Batismo, a Santa Ressurreição e a Festa da Cruz Iluminadora. Esses relatos, embora distintos, convergem em um ponto: a crença de que a arca não teria sido perdida, mas sim transportada para regiões distantes, onde sua presença continuaria a ser venerada. Entre as reivindicações mais conhecidas está da Igreja Ortodoxa Tewahedo, que afirma guardar a arca na cidade de Aksum, mais precisamente na capela de Nossa Senhora Maria de Sial. Segundo a tradição local, o objeto sagrado estaria protegido em um recinto secreto, enquanto réplicas das tábuas da lei seriam mantidas em outros templos da região, cada uma dedicada a um santo, sendo as mais veneradas as de Santa Maria, São Miguel e São Jorge. Essa crença é tão arraigada que, para muitos etíopes, a arca não é apenas um símbolo, mas uma realidade tangível, parte viva de sua identidade religiosa e cultural. No entanto, nem todos compartilham dessa convicção. Em seu polêmico livro Sinal e o Selo,
o escritor britânico Graham Cook defende a teoria de que a arca teria passado um período no Egito antes de ser transportada para a Etiópia através do Nilo, permanecendo por cerca de 4 séculos em ilhas do lago Tana antes de ser levada a Aksum. Hancock baseia sua argumentação em tradições orais e evidências arqueológicas indiretas, mas suas ideias foram duramente criticadas por especialistas. O arqueólogo John Holliday, da Universidade de Toronto, classificou as teorias como absurdas, enquanto Edward Ollendorff, professor de estudos etíopes na Universidade de Londres, lamentou o tempo desperdiçado na leitura da obra. Um dos relatos mais contundentes vem do coronel britânico Blenheim Asset, que afirmou ter examinado pessoalmente a suposta arca em Aksum em 1941, quando servia no exército. Segundo ele, o objeto não passava de uma caixa medieval, vazia em seu interior e sem qualquer semelhança com as descrições bíblicas. Essa visão cética, porém, não abala fé dos que acreditam na autenticidade do artefato, demonstrando como a arca transcende a materialidade para se tornar um símbolo de devocar. Mas a Etiópia não é o único lugar a reivindicar a posse da arca. O sul da África, a comunidade Lemba, um grupo étnico que habita principalmente a África do Sul e o Zimbábue, sustenta que seus antepassados teriam trazido o objeto sagrado para a região, escondendo-o em uma caverna profunda conhecida como Dzomlamambo, ou Voz de Deus. Em 2008, um documentário do Channel 4 britânico explorou essa tradição, destacando semelhanças entre o objeto venerado pelos Lemba e a arca bíblica, como a prodigal de que tocasse o solo e a presença de sacerdotes designados para seu transporte. Outra teoria intrigante envolve os Cavaleiros Templários. Em 2016, o Vaticano divulgou um documento secreto que revelava detalhes de uma investigação sobre a ordem, realizada antes de sua dissolução em 1307 pelo rei Filipe IV da Franca, com o apoio do Papa Clemente V. As acusações de heresia contra os templários teriam sido, na verdade, uma cortina de fumaça para confiscar suas vastas riquezas. Entre os objetos apreendidos, estaria a própria Arca da Aliança, embora não haja confirmação se ela realmente fazia parte do espólio. Além dessas hipóteses, diversas cidades europeias reivindicam ter abrigado a arca em algum momento. O escritor Francis Gerard de Sade, em seu livro Os Mistérios da Catedral de Chartres, sugere que os templários teriam levado o artefato para essa igreja no norte da França. Na Inglaterra, a tradição local de Templier de Wick afirma que a arca teria sido guardada em uma igreja construída pelos templarios no século XII, após seu retorno da Terceira Cruzada. Há ainda relatos de que ela teria estado em Roma, na Basílica de São João de Latral, sobrevivendo aos saques de Alarico e Genserico, mas sendo perdida em um incêndio posterior. Até mesmo os Estados Unidos já foram apontados como possível destino da arca. Uma versão menos conhecida sugere que, durante a Primeira Guerra Mundial, o artefato teria sido transportado de uma igreja francesa em Rennes-le-Château para o outro lado do Atlântico, a fim de protegê-lo dos perigos do conflito. Essas narrativas, embora fascinantes, carecem de provas concretas, reforçando o caráter enigmático que envolve a arca. E possível que a Arca da Aliança, assim como outras relíquias sagradas, do Santo Grau às relíquias de Maomé e Buda, tenha se perdido no tempo. No entanto, enquanto existirem religiões e a busca pelo divino, o debate sobre esses objetos persistirá, alimentado pela fé, pela curiosidade e pelo desejo humano de encontrar respostas onde a história silencia. Afinal, mais do que um artefato, a arca representa a eterna pergunta: até onde estamos dispostos a acreditar naquilo que não podemos ver?